Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo da nossa série, hoje com mais um capítulo do livro Pão Nosso, um livro que é de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. A imagem do livro, da edição mais moderna, vocês estão vendo aí à direita, no canto superior, à direita da tela. Hoje, o título do capítulo que nós vamos estudar é o Más Palestras. Eu vou ler ali a passagem da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, o versículo que dá o embasamento para esse estudo, e depois nós vamos falar um pouquinho do tema muito interessante do nosso estudo de hoje. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, Paulo disse lá na carta aos Coríntios, E é exatamente esse o tema do estudo de hoje. As más conversações, ou como no título aí do capítulo, as más palestras. Então, essas más conversações que insistem em nos rodear, sempre, logicamente, com a nossa contribuição ativa, são aqueles assuntos inferiores que nos chegam e que nós, certamente, também levamos aos nossos irmãos, ou estamos de alguma forma envolvidos com esses assuntos inferiores, quando não, infelizmente ainda com a maledicência, são questões que realmente nas conversações nós temos grandes lições a serem exploradas, que Emmanuel nos traz claramente no capítulo. Então, o primeiro destaque que eu fiz ali do capítulo, a conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. Então, Emmanuel nos deixa claro que não saímos incólumes a essas más conversações, às energias, às vibrações dessas más conversações. E ele fala também que há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna após esse tipo de conversação, após esses tipos de assuntos inferiores que nós ainda insistimos em tratar em nossas palestras, em nossas conversas. Então, essa é algo real. Sempre que esses assuntos nós insistimos de alguma forma, ou damos continuidade, ou não resistimos de forma suficiente ao arrastamento desses assuntos que nos chegam, nós estamos, de alguma forma, sentindo as impressões, como Emmanuel colocou, de menor sinceridade que ficam após essa prática. Mais à frente, Emmanuel diz que a má conversação corrompe o pensamento mais digno, e ele usa termos fortes para poder definir essa ação dessas más conversações. Ele fala em fantasma da calúnia, em curiosidade criminosa, e como não poderia deixar de ser, em preocupações inferiores que ficam, que permanecem após, ou mesmo durante quando travamos essas conversações com assuntos inferiores. Então, o medo, eu diria também, todas essas derivações de uma sintonia baixa que nós estabelecemos através desses assuntos inferiores e que não passam desapercebidos nas nossas após esses diálogos que nós travamos. Então, Emmanuel fala que é imprescindível manter-se o homem em guarda
contra o seu assédio insistente e destruidor. Olha que importante, né? Quando eu abri o estudo aqui falando, né, que esses assuntos insistem em vir até nós, obviamente contando com a nossa participação ativa, né, nesse processo, né? Emmanuel fala que é preciso o homem manter-se em guarda, né? Em guarda é aquela ação de defesa mesmo, né? Que, por exemplo, né, o boxeador tem para se proteger da agressão do seu oponente, do seu adversário, né? Então, olha o termo comparativo interessante que Emmanuel nos traz, né? Muitas vezes, se não somos aqueles que provocam, né, quando essas sugestões dos assuntos inferiores, né, essas sugestões, né, da calúnia, da maledicência, né, as más notícias, enfim, né, elas tendem a nos procurar, nós devemos nos posicionar em ação de guarda levantada mesmo, né, para evitar, para nos protegermos mesmo, né, e, logicamente, assim nos colocando, né, nesse esforço, né, de resistência ao arrastamento, nos colocando também em uma ação de um recado, de uma mensagem que se passa ao outro também, né, acerca de que esse assunto não é um assunto, né, adequado, né, de que ele não produz aquilo que nós precisamos, né, que é esse clima de serenidade, esse clima de confiança, esse clima de reciprocidade, né, que deve governar as nossas falas, né. Então, Emmanuel traz que o coração, quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Olha que importante, né? Essa é até uma medida, né? Uma medida que nós podemos ter para conosco mesmo, logicamente, né? Cada um que tem essa medida para consigo, né? Mas olha como que Emmanuel nos traz uma medida importante, né, do quanto tem sido para nós, fácil ou não, controlar, né, o assédio a esses assuntos ou a provocação por nós mesmos desses assuntos inferiores, né? Nós temos tido dificuldade, né? Se temos tido, olha a medida, né, que Emmanuel nos traz. Será que o nosso coração, né, ele se entregou realmente a Jesus? Pois Emmanuel nos garante que, se positivo, né, é fácil controlar, né, esses assuntos. Então, a própria dificuldade que se tem na geração, né, desses assuntos inferiores, ou quando eles nos chegam da resistência ao arrastamento, de prolongar, de esticar o mal, né, ou a maledicência, enfim, né, essa é uma medida né, do quanto o nosso coração já tenha se entregado a Jesus. Olha aqui, né, que medida importante que Emmanuel nos traz acerca desse assunto, né? E aí ele fecha o capítulo, né, com esse texto que nos fala, inclusive, né, da nossa postura nesses momentos, né? Vejamos, Emmanuel diz: examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo, né? Então, mais uma vez usando aquele termo que eu fiz lá na abertura do estudo, né? Esses assuntos insistem em me procurar, né? As pessoas insistem em me trazer notícia da vida alheia, né? Futilidades, denúncias, né? Nós sempre, como que tem sido a nossa ação nesses momentos, né? Aí vamos trazer a figura do espectador, vamos ligar o espectador, né, sobre nós mesmos, né? Como é que eu tenho agido, né? A adesão
instantânea e prazerosa a esses assuntos, né? Ou o silêncio, né? O que é um recado claro, muitas vezes, né? Ah, mas eu não posso me calar ante alguém que quer me contar uma novidade da vida alheia, né? Ou um artifício que eu particularmente procuro utilizar, né, sempre que forças, né, tenho nesse sentido, é a mudança de assunto, né? Nos chega com um assunto, nós possamos direcionar para outro caminho. É uma forma da gente, nesse momento, né, resistir ao arrastamento, né? E lembremos, né, o verdadeiro espírita, ou por extensão, o verdadeiro cristão, é aquele que verdadeiramente emprega esforços para resistir aos arrastamentos, às más tendências, à maledicência, à má conversação é uma má tendência, né? Então, quanto mais eu me observo como eu ajo nesse momento, mais fácil fica, né, para que a gente possa mudar a nossa postura, né, nessa prática, né? Então, a observação, né, e lembrando-se sempre, como o Emmanuel trouxe, que recurso nós sempre temos, né, para poder alterar o rumo daquela conversa, né, de forma a deixar claro, sempre, como ele colocou ali, né, retificares amorosamente. Ou seja, há sempre recursos disponíveis no espírita, no cristão, para que ele possa retificar, ou seja, né, alterar, mudar amorosamente, né, e, como Emmanuel coloca, né, renovar esse material em Jesus Cristo, né? Mais uma vez, essa medida nos dará o quanto o nosso coração já se entregou a Jesus, o nosso Mestre. E aí eu trouxe, né, sobre a nossa conversação, já que o tema é, né, esse das más conversações, né, mas eu trouxe duas passagens de um livro que é muito interessante, que eu acredito que a maioria dos que nos ouvem nesse momento já conhece. Se não conhece, fica aqui a sugestão, né? É um livro que trata basicamente desse assunto, né, da fala, o Horizontes da Fala, do Espírito Miramês, por João Nunes Maia, né? Eu trouxe 2 capítulos para ilustrar aqui, para corroborar, para reforçar os recados que nós estamos trazendo aqui acerca desse capítulo de hoje, né? O primeiro está lá no livro Horizontes da Fala, né, no capítulo Faixa da Conversação, né? E Miramês nos traz nesse capítulo: saiamos da faixa das conversações inferiores para o dinâmico nivelamento das palavras divinas, que encantam, disciplinam e educam. Então, ou seja, Miramês nos chama a atenção para esse esforço, né, de mudarmos a faixa da nossa conversação, sair mesmo, né, dessa faixa da conversação inferior para um outro nivelamento, né, o nivelamento das palavras divinas, aquelas que encantam, disciplinam e educam, né? Então, Miramês nos traz claramente esse convite, né, que exige de nós esforço, doação e certamente a seleção dos assuntos que levamos e que nos chegam, né? E, para finalizar, mais uma mensagem, né, do Espírito Miramês, no livro Horizontes da Fala. Esse está no capítulo Magnetismo da Palavra, que essa reflexão final é para que a gente tenha a certeza da responsabilidade que nós temos também com aquilo que nós direcionamos aos nossos irmãos, né? Então, lá no capítulo Magnetismo da Palavra, né, a nossa palavra, ela carrega o magnetismo, né, que ele é produzido pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento, enfim, pela faixa vibratória em que eu me encontro, né? E olha o que Miramês fala lá no capítulo. O magnetismo da palavra é poderoso agente de paz ou guerra, de conformidade
com o uso que fizermos dele. Pela justiça és, pois, responsável pelo que falas ao seu irmão. Então, paz ou guerra, né, esse magnetismo ele dependerá do uso que eu farei da palavra. Né? E lembrando-se sempre, né, que pela lei de justiça, que é uma lei de Deus, né, nós somos responsáveis por aquilo que nós semeamos no coração alheio. Né? Então, que possamos ser sempre agentes de paz e semeadores de luz no coração dos nossos irmãos. Obrigado e até o próximo estudo.